Oi, eu sou a Raíssa. Oi, eu sou a Lisiana. Oi, meu nome é Julia Domboff. Oi, eu sou a Camille. O meu grupo é composto por mim, pela Júlia, pela Liz e pela Raíssa. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto informacional nessa etapa do trabalho. E o que a gente escolheu trabalhar foi o moedor de carne de boca 5, que é de uso doméstico. Vamos lá. O projeto informacional é a fase de definições das especificações de projeto do produto ou do sistema mecânico que a gente escolheu trabalhar. Então, ele vai corresponder à fase de classificação ou identificação da tarefa de projeto. Ou seja, o que a gente vai trabalhar? Quais são as características desse equipamento? Então, a fase de projeto informacional ela é responsável pela captura, tratamento e síntese da informação sobre a tarefa do projeto. Nesse caso, a gente escolheu trabalhar com o moedor de carne manual de boca 5, que é usado domesticamente, e a partir da definição dessa ferramenta, a gente precisou entender como ele funciona e especificá-lo aqui nesse projeto. Então, falando um pouquinho sobre os atributos básicos do moedor de carne, espera-se que ele funcione de forma simples e que desempenhe seu papel, que é transformar postas de carne em carne moída. Por ser de uso doméstico, espera-se também que o moedor de carne manual Boca 5 seja ergonômico para quem vai utilizar. Então, o apoio de mesa deve ser firme e de fácil encaixe. A manivela ela não deve ser dura para que uma pessoa sozinha consiga usar a ferramenta sem grandes esforços, que podem levar a uma lesão. E assim por diante. Também necessita-se que ele possua um acabamento bem feito, com um visual rústico, mas não mal acabado, e com cores agradáveis, mas versáteis, como o preto, o prata e o branco, para que também possa ser utilizado na decoração da cozinha como algo estético. Espera-se que ele tenha um ótimo custo-benefício para o comprador, ou seja, não possuir um valor elevado, algo entre 50 e 250 reais. Ele também precisa ser fácil de manusear e deve durar vários anos. Para garantir a segurança, espera-se que o manual de instruções seja detalhado e que ele use uma linguagem não técnica para que o cliente final entenda quais medidas deve tomar para que não hajam acidentes domésticos com o moedor, principalmente instruções a respeito de crianças e animais domésticos que devem manter a distância do mesmo. Em termos de confiabilidade, o moedor de carne manual de boca 5 exige atenção e cuidado. Sendo feito com o intuito de triturar pedaços de carne manualmente, o cliente ele não vai ter a liberdade de deixar o moedor trabalhando enquanto faz outras coisas. Ou seja, ele vai necessitar de uma intervenção humana para que funcione. Porém, mesmo sozinho, ele não vai entrar em combustão, por exemplo, também não corre o risco de enferrujar e nem deixará de funcionar. Espera-se que ele atenda os requisitos principais da NR12. São eles: os moedores de carne estão dispensados de ter a interface de operação, que é o circuito de comando, em extra baixa tensão. Também deve haver um braço articulado vertical que deve ser firmemente fixado à estrutura da máquina para guiar e empurrar a carne, evitando o contato da mão à área de corte. A mesa móvel e o braço articulado, que é o empurrador, devem ter manípulos, ou seja, punhos, com anteparos para proteção das mãos. E também a serra de fita deve possuir no mínimo um botão de parada de emergência. Também espera-se que o equipamento siga o pedido nacional de patente aplicável nesse caso, que é o BR 20 2015 005 16668U2, da Cristina Aparecida Frederick, que fala sobre o sistema de segurança mecânico para os moedores de carne. Ele afirma que o sistema em questão é constituído de dois conjuntos. O primeiro no bocal de equipamento, onde entra o produto a ser moído, e o segundo na saída do equipamento, onde sai o produto já moído. Da normalização, espera-se que o moedor de carne manual Boca 5 siga a norma ABNT NBR 13767 do mês 5 de 2017, que fala sobre os requisitos de segurança aplicáveis a picadores de carne de pequeno e médio porte, cuja boca seja facilmente removível. Essa norma ela visa assegurar os seus usuários mais segurança durante a operação. Da modularidade, o moedor de carne manual Boca 5 deve ter módulos padrões, ou seja, módulos já existentes no mercado, por conta da facilidade de substituição de peças em caso de necessidade. Além do mais, ele vai ser ligado a um terceiro equipamento, né? Que é uma mesa ou uma bancada. Por ser manual, espera-se que o impacto ambiental causado por ele seja mínimo, então os ruídos emitidos não devem ser significativos.
O seu tempo de vida deve ser de pelo menos 5 anos e o descarte vai ser de forma simples, como material reciclável ou mesmo, se possível, retornável. Então, como atributos do ciclo de vida agora, espera-se que ele seja um produto fabricado em larga escala, sendo feito em ferro fundido com acabamento estanhado, e o seu processo de fabricação é a fundição, e são indispensáveis ter fácil soldagem, simples montagem, pouco tempo para produção e um bom acabamento. Um moedor de carne manual Boca 5 é composto por um corpo com bucha plástica e parafuso fixador, uma rosca com haste e ponta quadrada, faca navalha, disco perfurado, anel roscado, funil inoxidável, porca tipo borboleta e uma manivela com cabo plástico. Sendo assim, espera-se que a montabilidade seja automatizada, buscando a rapidez de produção e evitando erros indesejados. Para sua embalabilidade, espera-se que o equipamento seja envolto em plástico bolha, seguido de um suporte de isopor que o mantenha fixo, o que vai buscar suavizar possíveis impactos durante o transporte, e tudo isso dentro de uma caixa de madeira, preferencialmente, ou papelão. O produto também deve ser transportado por rodovias, usando caminhões, quando em grandes quantidades. Porém, por ele ser portátil, o cliente pode adquirir na loja e levar imediatamente para casa com seu meio de transporte de preferência, os mais comuns, como carro e motocicleta. Não necessitando de condições específicas de armazenagem, espera-se que o moedor de carne manual não sofra degradação se guardado por muito tempo, não tendo influência no custo do produto. E também espera-se que a comerciabilidade do equipamento seja simples, podendo ser vendido em prateleiras de lojas de grande porte, com o exemplo da Rede Avan, Magazine Luiza, Casas Bahia, ou mesmo em formato de encomenda em grandes sites, como Mercado Livre, AliExpress. Ele deve funcionar de forma simples, então colocar o alimento no bocal, empurrar o pilão e girar a manivela para moer a carne. Espera-se que a sua manutenção seja simples. Recarga de óleo na manivela e higienização diária com água e sabão já devem garantir uma longa vida para o equipamento. No fim da sua vida útil, o moedor de carne manual Boca 5 poderá ser desmontado e as suas partes recicladas. Espera-se que o produto seja totalmente reciclável, buscando a sustentabilidade. Por fim, a descartabilidade será em partes. Espera-se que o plástico seja destinado à reciclagem e as demais peças sejam levadas até o fabricante novamente, podendo ser refundidas. Bom, agora sobre o questionário. Na questão de clientes e mercado, os principais clientes da empresa são donos de casa e empreendedores de açougue com pouca demanda ou que procuram agilidade em pequenos trabalhos. Os clientes secundários podem ser vendedores, entregadores, técnicos de manutenção e etc. Com esse produto, os clientes eles vão procurar agilidade, conseguindo realizar a tarefa de moer postas de carne de forma rápida, sem muito esforço, com um preço acessível, entre 50 e 250 reais, e um produto de alta qualidade para que dure muitos anos. Os clientes finais que estão adquirindo moedores de carne manual, eles têm entre 20 e 60 anos e a grande maioria procura se aventurar na cozinha. Eles compram, em sua maioria, em sites online que possuem entrega a domicílio. Sobre a questão do uso e desativação, um moedor de carne manual Boca 5 ele vai ser utilizado em ambientes domésticos principalmente, e deve moer carnes e, secundariamente, legumes, milho verde e outros alimentos. A frequência de uso fica a gosto de quem irá usá-lo, podendo ser tanto diariamente quanto mensalmente, anualmente. Caso o produto fique parado por um longo período de tempo, algumas mudanças poderão ser notadas, como a manivela um pouquinho mais dura, a sujeira acumulada caso não haja uma limpeza regular. Para utilizar ele, não é necessário ter grandes habilidades técnicas, visto que o modo de uso é bem simples e o seu tempo de vida deve ser de pelo menos 3 anos. Quando o moedor de carne parar de funcionar, mesmo não desempenhando seu papel primário, ele pode ser utilizado como artigo decorativo ou ser reciclado e reaproveitado por outras empresas da área de fundição. Na questão de produção, distribuição e instalação, para uma observação de demanda, inicialmente podem ser produzidas cerca de 50 a 60 unidades do moedor de carne manual Boca 5. Os materiais a serem processados são corpo com bucha plástica, rosca com haste, porca tipo borboleta, faca navalha, disco perfurado, anel roscado, funil inoxidável e uma manivela com cabo plástico. Tudo isso vai necessitar de mão de obra mecanizada e o processo de injeção seria o mais indicado para produzi-lo. Pensando em todos os processos, tanto os que envolvem ferro quanto plástico, eles deverão ser finalizados em cerca de 3 horas. Vai ser uma produção de aproximadamente 20 dias, levando em consideração 8 horas por dia.
Os testes eles devem ser feitos dentro da própria empresa, no setor de qualidade, buscando sempre a perfeição. E a embalagem vai ser feita de plástico bolha, suportes de isopor e caixas de madeira, e seu transporte até as lojas pode ser por modalidade rodoviária. Na questão de empresa, o custeio do empreendimento vai vir a partir de empréstimos bancários que se pretende fazer para esse pontapé inicial. Porém, alguns recursos financeiros já estão disponíveis, resultantes de outros produtos já fabricados e comercializados pela empresa. Os fornecedores preferenciais são a Perfilville para ferro, a Nylonville para ferro e polipropileno e a Plasbon, que é principalmente para polipropileno. Há uma estimativa de 6 meses para conquistar o prestígio desejado, que é destaque e respeito entre os concorrentes. Agora, por fim, fatores externos. As legislações associadas ao moedor de carne manual Boca 5 são a norma BNT NBR 13767 e a NR12. Por ser um artigo simples e doméstico, decisões políticas não vão afetar o produto, bem como não há limitações sociais, culturais e religiosas ou até mesmo questões ambientais. Os conhecimentos necessários para os profissionais de produção vão vir de treinamentos e os necessários para o cliente serão especificados no manual de instruções. Para o nosso diagrama de cano, a gente elencou os aspectos desejáveis, indesejáveis e os que causarão um impacto positivo nos nossos clientes. Então, os aspectos desejáveis são, obviamente, moer carne e ter um bom visual. Os indesejáveis são o mau acabamento e as dificuldades de utilização, ou seja, manivela dura, ele não prender direito na bancada. Já as questões que teriam um impacto positivo seriam ele moer outros alimentos, como legumes, e a facilidade de higienização. Por exemplo, se você deixar de molho em água fervente e sabão por tantos minutos e depois só passar um pano, ele já vai estar completamente higienizado. Isso causaria um impacto positivo no nosso cliente. Chegando nas necessidades dos clientes, como nós fizemos as pesquisas? Fizemos a partir de vídeos na internet de donas de casa, pesquisamos também em sites que vendem os moedores de carne. A partir dos comentários negativos e positivos podemos tirar os seguintes tópicos. Primeiro, a boa fixação no sargento de tamanho adequado ou borda de vedação que adere bem, a fácil limpeza, resistente, boa moagem em todos os tipos de carne, porque muitos clientes reclamaram que os equipamentos não cortam carnes com gordura e músculos. Uma manivela leve, que seja desmontável, principalmente para a limpeza. Equipamento com segurança, equipamento de segurança, aqueles acessórios. Que seja ergonômico, que tenha boa durabilidade nas lâminas. E outras opções da placa moedora. Para a pesquisa de mercado, buscamos entrar em sites, em lojas e comparar os comentários dos usuários, tanto de reclamações quanto o porquê que eles gostaram. Das 4 marcas, o Mimoso é o que possui o preço mais alto de reclamações, o Masterchef, ele é muito frágil e a vedação não é tão boa. O Jack Metaltex, a reclamação foi em relação à lâmina de corte, que não cortava todos os tipos de carne. E o Bestfair em relação ao sargento, que não prendia em todos os tipos de bancada. E também em relação ao corte não ser tão bom. Aqui a gente está apresentando a matriz QFD com as necessidades do cliente já relacionadas com os requisitos do projeto, com todas as medidas já feitas, e também aqui um gráfico que apresenta no mercado os pontos positivos e pontos negativos. Bem, agora, falando em relação ao valor meta, nós temos aqui uma tabelinha com 5 requisitos do projeto. O primeiro deles é a boa fixação do sargento, porque ele precisa possuir um tamanho capaz de prender em qualquer tamanho de bancada. O sensor, para saber qual é o tamanho médio para que isso possa ser realizado,
Seria uma pesquisa de espessura de bancada, né, em materiais, em lojas de móveis, e a partir disso aí fazer um tamanho adequado para que seja versátil em todos os tipos de casa. Para a montagem fácil, que é o próximo requisito de projeto, seria adicionar encaixes intuitivos, e caso não seja o suficiente os encaixes intuitivos, seria ter um manual explicativo. O sensor seria avaliação por mercado, já se diz por si mesmo. A resistência da fiação seria ter uma espessura de lâmina adequada e a utilização de um material resistente. O sensor seria testes laboratoriais, né, fazer vários testes, o tanto que cada um corta e o tempo. De observação seria que a redução de troca de lâmina do usuário causaria uma menor produção de resíduos, que ajudaria bastante no meio ambiente. Peso leve para o produto, seria bom utilizar uma menor quantidade de material, e seria por avaliação de mercado. De observação, seria bom para ser ergonômico e de fácil manuseio para as donas de casa, porque como é de bancada, você vai ter que carregar de um lado para o outro. O último requisito de projeto são acessórios de segurança. Seria bom implementar empurradores de carne e chaves de trava, para que não possa ocorrer nenhum corte, nenhum ferimento também. E o sensor dele seria testes laboratoriais. E de observação é apenas para manter o maior segurança mesmo do usuário, para que não ocorra nada de ruim.